Tributário na Lata, edição especial, porque a partir de agora você vai aprender como é que você faz para identificar as principais peças dentro do direito tributário. E olha só, isso serve não só para você que está na segunda fase do direito tributário, mas para você que é um jovem advogado ou então que pretende investir cada vez mais na área do direito tributário e com isso fazer o seu escritório disparar, potencializar, portanto, trabalhos alternativos e muito mais pela frente. Vamos lá então, promessa, eu vou cumprir a partir de agora, vou revelar para você quais são os segredos para você identificar cada uma das peças no direito tributário. Para isso acontecer o negócio é o seguinte, antes de mais nada você deve lembrar e tem que pensar quais são as peças que existem no direito tributário, pelo menos as principais. Então observa aí quantas peças nós temos pela frente, está aparecendo várias peças aqui na tela para você. Temos ações declaratória, anulatória, mandado de segurança, repetição do indébito, embargos à execução, exceção de pré-executividade. Nossa, é de ficar maluco. Pois é, mas é fácil de você indicar e perceber quais são as principais medidas judiciais para resolver o problema do seu cliente. Para isso acontecer, você fica de olho justamente na pretensão do seu cliente. Sim, na pretensão, ou seja, qual é o objetivo do seu cliente? Porque tecnicamente ele só pode ter 3 objetivos. Fica de olho, ó, aqui na tela para você. São 3 pretensões. Ou a pretensão é de não pagar, ou a pretensão é de pagar, ou a pretensão é de ter o dinheiro de volta. Olha só, se a pretensão for de não pagar, então as peças que vão resolver o seu problema, ou melhor, o problema do seu cliente, serão peças como declaratória, anulatória, mandado de segurança, embargos à execução ou mesmo a exceção de pré-executividade. Agora, se a pretensão for de pagar, e pagar porque, curiosamente, o contribuinte não consegue fazer o pagamento, haja visto um obstáculo colocado pelo próprio ente federado, então você só vai ter um caminho a seguir judicialmente e esse caminho será percorrido através da ação de consignação em pagamento. Por fim, se a pretensão for de ter o dinheiro de volta. E ter o dinheiro de volta porque o cliente vai descobrir que ele pagou um tributo muito além do devido. Ou então, pior ainda, ele pagou um tributo sem ser sequer devido. Obviamente ele quer o dinheiro de volta, ele quer restituir esses valores e claro, obviamente, para fazer uma restituição como essa, a ação que deve ser buscada é a ação de repetição do indébito. Bom, o negócio é o seguinte, a partir de agora você fica pensando, mas como é que eu faço para identificar cada uma dessas peças? Bom, é isso que eu vou mostrar e revelar para você a partir desse instante. A gente tem que pensar em como se dá o roteiro de cobrança tributária. Mais uma vez aparece aqui para você o roteiro completo de cobrança tributária. Todo tributo inicia com a prática do faturador, surge a obrigação tributária e através do lançamento é constituído o crédito tributário. O contribuinte tem um prazo para pagar. Se não pagar, esse crédito será inscrito como dívida ativa e posteriormente proposta à execução fiscal. Bom, lembrou desse roteiro? Simples, né? Basicamente é assim que funciona a cobrança de tributos federais, estaduais e municipais, seja impostos, taxas ou contribuições. Agora eu quero mais uma vez que você preste muita atenção aqui na tela, porque eu vou apresentar esse mesmo roteiro, mas suprimir algumas informações para ficar bem mais fácil de você enxergar. Veja só, pense, tudo começa com o faturador, depois, no momento mais à frente, você tem a realização do lançamento, depois do lançamento, mais adiante, a execução fiscal, cujo objetivo é, naturalmente, a extinção do crédito tributário. Não é assim mesmo? Enxergou essa situação? Excelente. Agora, diante disso, pense, então, que a gente tem algumas lacunas entre o faturador e o lançamento, depois entre o lançamento e a execução fiscal e depois da execução fiscal até a extinção. Vamos pensar num cenário, vamos pensar num exemplo aqui. Imagine que determinado contribuinte te procura porque ele acabou recolhendo um determinado tributo, mas descobriu que esse tributo foi exigido, teve a sua alíquota majorada em vista de um decreto. Naturalmente, tributo majorado por decreto, pelo menos por regra, é impossível acontecer, haja visto uma ofensa ao princípio da legalidade.
Então você já tem um argumento aqui, você já tem um motivo para que esse tributo não seja pago. O contribuinte não quer pagar o tributo. Ele não quer pagar o tributo. Agora vamos lá, vamos passar a analisar. Você já tem as razões, você já tem os motivos. Ele não quer pagar o tributo, mas praticou o faturador? Praticou o faturador. Aconteceu o lançamento? Não aconteceu o lançamento. Veja, pretensão de não pagar entre o fato gerador e o lançamento, quais são as ações que você tem disponíveis dentro desse espaço de tempo? As ações, neste caso, serão ou declaratória ou o mandado de segurança. Enxergou? Tranquilo? Agora vai imaginar que o contribuinte te procura diante dessa mesma razão. O tributo foi majorado através do decreto, embora isso devesse acontecer através de lei, mas ele já teve o lançamento efetuado. Ele já recebeu o lançamento, mas ainda não aconteceu a execução fiscal. A pretensão continua sendo a mesma, pretensão de não pagar. Mas entre o lançamento e a execução fiscal, agora você tem que abrir mão da ação declaratória ou do mandado de segurança anterior, que era o mandado de segurança preventivo. Você tem que buscar uma outra ação. Você tem que buscar, neste caso, uma ação apropriada para desconstituir esse crédito tributário. Justamente para cancelar esse crédito tributário, para anular esse crédito tributário. Ora, não pode ser outra ação senão a ação anulatória, mas cabe ainda aí um mandado de segurança. Um mandado de segurança repressivo, que você deve ficar muito atento ao prazo. Nesse caso, o prazo é de apenas 120 dias. Perfeito? Agora vamos imaginar uma situação ainda mais adiante. Uma situação onde o contribuinte teve o tributo majorado através do decreto, isso não podia acontecer, mas ele sofre a execução fiscal. Sim, ele já foi citado em execução fiscal e agora como é que ele faz para se defender de uma cobrança que ele acredita que realmente é inadequada? Bom, nesse caso, se já há uma execução fiscal, apenas duas alternativas se mostram aqui oportunas. Uma delas são os embargos à execução e a outra, a exceção de pré-executividade. Tecnicamente, os embargos, para serem opostos, dependerão da garantia do juízo, enquanto a exceção de pré-executividade independe da garantia do juízo. E perceba você que ao longo de toda essa história eu mostrei todas as alternativas que você tem para ingressar com as ações no momento mais adequado possível, desde que a pretensão seja de não pagar. Vamos mudar de pretensão. Vamos pensar agora na pretensão de pagar. Pagar, mas o contribuinte não consegue. E não consegue por quê? Ele não consegue porque tem mais de um ente federado cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. Imagine então que é o contribuinte que prestou um serviço e ele tem a empresa sediada numa cidade, no município A, mas o serviço foi prestado numa outra cidade, o município B. E, apesar dele ter prestado um único serviço, os dois municípios estão cobrando o ISS. É um caso de bitributação. O contribuinte quer pagar, ele sabe que é devido, mas ele não quer pagar dois ISS sobre um mesmo fato gerador. E agora, como é que fica? Qual que é a ação mesmo? Consignação em pagamento, com base lá no artigo 164 do Código Tributário Nacional. Mas em que momento é possível entrar com a consignatória? A consignatória, ela pode ser proposta tanto num primeiro momento, entre o fato gerador até o lançamento, mas também num segundo momento, entre o lançamento e a execução fiscal. Sim, existe a alternativa da consignação do fato gerador ao lançamento, ou a mesma ação, mesmo quando o contribuinte se encontra entre o lançamento e a execução fiscal. Tá bem claro para você? E agora, pensando na última pretensão, para a gente encerrar essa identificação das peças, a pretensão de ter o dinheiro de volta. Qual que é a ação? Ação de repetição do indébito. Veja, para você pensar na repetição do indébito, existe uma informação que você vai descobrir aí no enunciado, no problema ou diante das palavras do seu cliente. Ou seja, o tributo já foi pago. Você só pode pedir o dinheiro de volta se o tributo já tiver sido pago, ou seja, extinto. Então veja, independentemente do momento que você estava avaliando o roteiro de cobrança tributária, se houve o pagamento, você já corre direto na extinção do crédito tributário. Está extinto o crédito tributário? Está extinto.
está extinto, isso significa dizer que foi pago o tributo, mas o contribuinte ele traz argumentos suficientes para demonstrar que aquele pagamento se deu de forma indevida. Porque o tributo foi majorado por decreto quando deveria acontecer através de lei, lembra? Pois é, entra-se com uma ação de repetição do indébito, uma ação repetitória, com toda certeza. Então, quando você estiver diante da extinção do crédito tributário, mas uma extinção que se deu de forma indevida, isso faz você avançar lá para o final do roteiro de cobrança e o único meio de resolver essa demanda para o seu cliente, claro, repetindo, é a ação de repetição do indébito, aquela ação cujo objetivo seja justamente declarar o pagamento indevido e condenar o fisco a devolver essa grana para o seu cliente. Espero que com isso você tenha identificado as peças e a partir de agora tenha muito mais facilidade para resolver praticamente qualquer demanda dentro da seara do direito tributário. Olha, continue aí firme nos estudos e quer saber mais sobre esses temas processuais ou temas do direito material? Você não está inscrito no canal? Como assim? Faça isso agora. Se inscreva no canal e clica aí no sininho para você ser notificado toda vez que um novo vídeo for ao ar. Tem mais alguma dúvida mesmo? Então escreve para mim, dê a sua sugestão, diga aí o tema que você gostaria que eu falasse aqui no canal, no meu, no seu, no nosso Tributário na Lata. A gente se vê, até a próxima!